Olá a todos, eu sou Bruno Lauter-Jung e hoje estou aqui com Juliana Mauri, da Lifetime. Vamos bater um papo a respeito da pesquisa clínica, as inovações e a sua regulamentação. Juliana, para a gente começar, eu queria saber de você quais são os benefícios da pesquisa clínica, tanto para a saúde nacional, como também para a saúde pública, né, como um todo. Sim. Bom, boa tarde. Obrigada, Bruno, pelo convite. É uma honra sempre poder falar sobre pesquisa. Bom, a pesquisa, ela é o que rege, né, a distribuição dos medicamentos, a disponibilidade desses tratamentos, a inovação da saúde. Uma pesquisa, um medicamento, ele não chega na farmácia, né, ou ele não chega aos hospitais sem que ele tenha a evidência de como ele vai ser manipulado, de como ele vai ser aplicado a nós, de qual a dosagem que a gente deve tomar, de quais os principais efeitos que a gente vai sentir. Então, tudo isso é a pesquisa clínica, né? Para um avanço da ciência no nosso país, a gente precisa fomentar, né, a pesquisa para que a gente consiga, de uma forma mais rápida e otimizada, conseguir trabalhar o que a gente sempre fala, né, que é o grande nome do momento, que é a medicina baseada em evidência, é a gente, de fato, fazer uma medicina mais assertiva, mais otimizada, com o menor custo possível, né? Você pode me perguntar assim, mas e aí a gente está falando de medicações caras, né, que demoram a chegar no SUS, por exemplo, quando a gente fala de saúde pública, né, para um número maior da população, pensando aí que a gente tem 75% da população que não possui convênio médico, né? A gente precisa iniciar esse processo, né, da disponibilidade da droga, e aí, conforme ela vai ganhando mercado, ela vai tendo o custeio melhor referenciado, melhor trabalhado, até que a gente consiga ter a quebra da patente, aí a gente entra com os produtos de similares, genéricos, para que a gente consiga, claro, trabalhar num eixo maior de pessoas, né, que precisam daquela droga. Como a tecnologia hoje impacta esse setor? Bom, a pesquisa, ela é uma área que ela não é conhecida, né? Hoje a gente fala que é uma bolha dentro da bolha. E hoje a tecnologia, ela está envolta em tudo, né? Desde dos estudos, das análises dos estudos, da coleta dos bancos de dados. Então, hoje a gente tem cada vez mais processos tecnológicos que fomentam essa rede. E quando a gente fala em pesquisa clínica, a gente utiliza a tecnologia para poder chegar ao maior número possível de pessoas. A Lifetime, ela é uma health tech, né, que tem por objetivo conectar essas pontas, que são os pacientes, né, ou as pessoas, os familiares que precisam daquele tratamento, daquela medicação, conectar as indústrias farmacêuticas que têm que são detentoras dos estudos clínicos, né? Porque elas é quem provém o estudo, e os centros de pesquisa, que são onde aquele estudo está sendo realizado. Então, a tecnologia hoje ela vem para suprir a necessidade que a gente antes não conseguia conectar todas as pontas num único ambiente, né? E hoje a gente já consegue fazer isso. E esse é o trabalho que a Lifetime vem fazendo, né? Desmistificar a pesquisa, né? Gerar equidade, gerar acesso às pessoas, mas a gente precisa chegar ao maior número possível de pessoas, e só hoje, com o avanço da tecnologia, que a gente consegue. Perfeito. Você mencionou as conexões, certo? E um passo primordial para a pesquisa é o financiamento delas, né? Hoje, qual é a principal fonte desse financiamento para as pesquisas clínicas no país? Tá. A gente trabalha com duas linhas, né? A gente tem as pesquisas clínicas patrocinadas, que essas são estudos internacionais, e quando a gente fala da medicação, a gente está falando de estudos que acontecem no Brasil e em todo lugar do planeta, né? E esses estudos, eles são patrocinados pela indústria farmacêutica, que não possui nenhum tipo de conflito de interesse com a realização dos estudos, tá? Então, isso é um ponto que a gente precisa deixar bem claro. O Brasil possui um processo ético bem rigoroso, então a indústria farmacêutica contrata o centro de pesquisa que faz o tratamento aos seus pacientes, identificam esses pacientes, né? E a gente também tem as pesquisas que são fomentos
das próprias universidades, que é onde nascem, né, as grandes descobertas, e aí a gente tem todas as bolsas de fomento, sejam o CNPq, FAPESP, então quanto mais a gente tem um governo envolto, a ciência, né, que está adepto e fomenta isso, é importante, porque aí as bolsas, elas são distribuídas aos mestrados, doutorados e pós-doutorandos para a realização dessas pesquisas. Perfeito, Juliana. Retornando ali para a questão de de tecnologia, né? Quais são as principais, hoje, tecnologias utilizadas por esse setor? Então, a pesquisa clínica hoje, pensando na parte. A gente hoje não trabalha diretamente com muitos pontos de tecnologia, tá? A gente sabe que falta ainda muita digitalização da área, porque é um processo muito que a gente trabalha com muitos dados, né? Com muitos dados de pacientes, e a gente precisa sempre, quando a gente fala em LGPD, a pesquisa ela já fala em LGPD há muito tempo. Então, hoje a gente vem encaminhando para a digitalização da área, a gente vem encaminhando para o processo de trazer uma expansão, falar de estudos descentralizados. Então, quando eu olho para o Brasil, por exemplo, como que eu vou tratar um paciente que mora, por exemplo, lá na Amazônia, que é um ribeirinho? Eu preciso trazer equidade também para ele, né? Então, a gente já vem trabalhando na parte de tecnologia, que é levar esse medicamento até esse paciente e ele ter o mesmo tratamento que um paciente aqui de São Paulo tem, né? Mas hoje a gente não tem nem o conhecimento sobre a área, né? As pessoas precisam saber sobre, e esse é o grande quê do negócio. A parte tecnológica ela vem crescendo e expandindo quando a gente fala no cruzamento de dados, né, na expansão do quanto a gente precisa ser mais assertivo e levar os estudos clínicos à população que mais precisa por geolocalização. Então, esse é um ponto importante. E a gente precisa também trabalhar com todos os dados de mundo real, né? A gente teve aí um exemplo da Covid, né, da vacina da Covid, que é ainda uma coleta, né, com dados reais que acontecem, o que a gente chama do real time. Então, quanto mais o cruzamento de dados, mais a tecnologia estiver em volta, a gente vai conseguir de forma mais rápida e assertiva. Perfeito. Você mencionou a questão ética e até a regulação por parte da LGPD. Hoje o Brasil passa por um processo de atualização regulamentar na pesquisa clínica, né? Muito em torno da relação com o paciente. Como você vê essa nova regulamentação e como ela vai impactar esse setor? Tá. Hoje, hoje o que rege a pesquisa clínica é a normativa 466, né? Então, ela está 100% focada nos direitos do paciente, muito ligada às boas práticas clínicas e ao conceito ético do processo. Hoje, o Brasil, ele funciona, a gente tem a CONEP, que é a Comissão Nacional de Pesquisa, ela é um órgão que está em Brasília, e ela tem abaixo dela todos os comitês de ética em pesquisa que estão alocados pelo Brasil inteiro. Hoje a gente tem mais de 700 centros de pesquisa. O trabalho dos comitês de ética anteriormente era que os centros de pesquisa submetiam os estudos para avaliação do comitê de ética, o comitê de ética fazia a sua análise e um representante por estudo encaminhava esse documento para a CONEP, para avaliação geral, e aí sim distribuía para os demais. Com o avanço, né, da ciência no país e o acúmulo, e a gente tinha uma morosidade, a CONEP passou a empoderar alguns comitês de ética para que isso fosse, eles tomassem essa demanda, né, da CONEP e aprovassem. E a gente tem hoje um processo que é, né, a PL, que acredito que esse seja o seu questionamento, né, que ela visa, de fato, padronizar uma lei dentro do nosso país para reger a pesquisa clínica e, com isso, a gente gerar avanço para a pesquisa. Gerando avanço que é trazer um processo menos moroso, né, mais objetivo e com, de fato, processual.
Existem hoje o Brasil ele é um dos países mais caros para se realizar pesquisa clínica, né? Por quê? Porque existe um requisito onde todo paciente de pesquisa clínica que possui benefício com a droga e quando ele sai do estudo clínico ou quando aquele estudo clínico na verdade, quando o estudo clínico termina, a indústria farmacêutica deve manter essa droga até a finitude desse paciente, né? Ou quando ele terminar o tratamento. A PL, né? As discussões que vêm sendo realizadas, a PL ela tira essa obrigatoriedade das indústrias farmacêuticas, mas não traz nenhum malefício ao paciente, uma vez que esses pacientes eles podem seguir com essa medicação por outras vias de acesso, né? Por outros estudos ou por outras processos mesmo da indústria farmacêutica, né? Então a gente não enxerga isso como um demérito, né, para os pacientes. A gente traz uma questão de que quando a gente fala de pesquisa clínica, a gente não está falando de cobaias, né? Não existem cobaias na pesquisa clínica. Todo paciente assina um termo de consentimento, então ele consente o processo, né? Esse termo de consentimento é aprovado pela CONEP e pelos comitês de ética. Então a gente precisa parar de falar, né, esses termos e acho que a PL ela vem muito para reforçar, né, aquilo que foi discutido na época da vacina, né, da Covid, e para desmistificar pontos que não ficaram muito bem esclarecidos naquele momento ainda. Então, paciente que assina termo de consentimento, ele não é cobaia, ele consente, ele é parte do processo, e a gente tem por premissa garantir o melhor tratamento para esses pacientes. Perfeito, Juliana. Olhando hoje para o setor, tanto na questão jurídica, financeira ou tecnológica, qual hoje é o principal desafio que o setor enfrenta? Acho que o principal desafio é a gente conectar essas pontas, né? É a gente fazer com que a pesquisa clínica seja de fato algo falado e discutido, principalmente para os médicos, né? E para a população que pode sim ponderar e ir em busca de tratamentos. Hoje a gente precisa fazer com que esses pacientes cheguem aos centros de pesquisa, né? Então, hoje o principal ponto que eu enxergo a discussão, claro, tem a discussão da PL, regulamentação, e isso já está em andamento, né? Mas o recrutamento dos pacientes, falar sobre a pesquisa, gerar a equidade e o acesso é o grande ponto, porque sem isso a gente não consegue trazer mais estudos clínicos para o país se a gente não consegue entregar aquilo que está aqui, né? E essa é a dor que a Lifetime vem para sanar, né? Conectar, fazer esses ligantes. Perfeito, Juliana. Para a gente encerrar nosso bate-papo aqui, eu queria saber de você qual a principal tendência para o setor nesse ano de 2024. Bom, a tendência é a expansão, né? E eu fico muito feliz com isso, porque a pesquisa no Brasil vem tomando o seu lugar, então a gente enxerga que nós vamos conseguir expandir os processos, trazer estudos clínicos, avançar com tratamentos mais inovadores e eficazes para a população, falar de pesquisa, né? Claro, levar a tecnologia para esse ponto, né, de a gente poder chegar a qualquer lugar do nosso país da melhor forma possível. Então, da mesma forma que um paciente de São Paulo é atendido, o ribeirinho vai ser atendido também, e isso só vai ser possível com a união da tecnologia, com o avanço da ciência e na formação de novos profissionais. Então, eu enxergo que a grande tendência aí para 2024 é o boom da pesquisa clínica e o boom da ciência. Perfeito, Juliana. Queria agradecer todo o conteúdo que compartilhou aqui comigo hoje e espero te reencontrar em novas entrevistas do Saúde Eu Digital também. News. Muito Muito obrigada. obrigado. Obrigada a você. Tchau.